Charlie Souza é um artista dos anos 50 e 60 que começou fazendo tiras nos jornais, né? O personagem principal do começo da carreira dele, algumas curiosidades ele tem, é que não era o Snoopy era só o cachorro do Charlie Brown. Charlie Brown era o personagem principal, bem inspirado na persona dele mesmo, quando criança. O Schultz tem algumas coisas muito legais sobre ele, que é, à medida que os anos vão passando, você vai notando como o traço dele foi mudando, e você consegue encontrar em qualquer lugar na internet a última tira publicada com ele. Você nota que ele já estava com bastante idade quando faleceu. Já era um traço mais sujo, mais trêmulo devido à idade, o que deu uma característica muito legal sempre pro trabalho dele, esse traço meio sujo. Então eu tentei reproduzir esse traço aqui. É uma coisa difícil de fazer porque no caso dele era uma coisa muito natural. Foi uma grande influência do Maurício de Souza, no qual o primeiro personagem criado por ele não foi a Mônica, foi o Bidu, que era para ser mais ou menos uma espécie de Snoopy, e a turminha ali toda também criada bem dentro dessa mesma ambientação. É um dos artistas que conseguiu fazer uma coisa que poucos artistas fizeram, que é atravessar gerações com o mesmo estilo e a mesma temática de desenhos, de personagens, gerações antes da minha, a da minha filha, adora Snoopy, fora todo o merchandising colocado em cima. É um artista atemporal, nunca vai acabar o legado dele com o Snoopy. A gente vai botar os dois máscaras e dar um beijo no final. Olá, habitantes de Arda, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com o André Paes, desenhista, ilustrador. André, se apresente para nós. Aí pessoal, sou o André Paes, sou desenhista, ilustrador já há alguns anos. Trabalho com design, esse tipo de trabalho, e hoje eu vou apresentar para vocês um desenho simples, que eu acredito que muita gente consiga fazer em casa. É uma reprodução do personagem do Charlie Schultz, do Snoopy, aqui no quarto da minha pequena, só com duas cores, de um modo bem minimal, bem simples, mostrando para vocês como criatividade vale muito mais que técnica muitas vezes. Então, tomara que vocês gostem, ativa o sininho ali e segue o canal, que é bem legal. Beleza, André, obrigado, cara. Então, seguindo a dica do André, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Então, galera, a gente está começando aqui o quadro Faça Você Mesmo com o André Paes. Ele está fazendo uma pintura do Snoopy aqui, está começando, então você está vendo ele passando um giz na parede para guiar o desenho. É um giz azul, não é parede azul, de propósito para que não precisa apagar depois. O Woodstock ali, como vocês podem ver, ele está desenhando o Woodstock ali no canto. O Woodstock ele é só o traço, né? Ele vai ser só o traço, então a arte vai ser um pouco diferente. Ele vai preencher com tinta o Snoopy e o Woodstock ele vai fazer só a linha. Está sendo usado um pincel qualquer, se você notar, né? No quadro Você Faça Você Mesmo, a ideia é que a gente faça com materiais que a gente tem em casa, né? Ele está usando um pincel qualquer que ele tinha ali, com uma tinta que ele tinha guardado. O André está se baseando num Snoopy dos anos 80 e 90. A questão do Snoopy, ele sempre foi o mesmo ilustrador, mas claro, o desenho ele sofre influências, né? Então ele foi mudando o traço ao passar dos anos. O desenho ele muda conforme a tendência da época, a moda, enfim, né? A gente tem um exemplo de tendência, que, por exemplo, o Tex Avery. O Tex Avery foi um ilustrador da Warner dos anos 50. Ele revolucionou o mundo das animações, ao colocar um personagem explodindo no quadrinho, e no quadrinho seguinte ele aparecia normal de novo, né? Você deve lembrar do Pernalonga, o Pernalonga sempre tem essa característica, né, de explodir numa cena e na próxima ele voltar ao normal. Essa foi uma tendência, né, um exemplo de moda criado pelo Tex Avery na década de 50 e que revolucionou o mundo dos quadrinhos. Esse estilo também do Pernalonga, né, de ser um vagabundo, que não tem um propósito, assim, ele sempre não tem uma história, né, ele simplesmente está esperando alguém para zoar. É alguém que aparece na cena que ele vai zoar, né? Isso é uma característica muito forte do Tex Avery também. Nessa parte das nuvens, o André está usando uma espécie de stencil, né, uma espécie de guia,
que ele fez também na casa dele. Ele recortou a nuvem para fazer a guia da tinta, né? Então ele está simplesmente molhando na tinta e colando ali. Mas como os trabalhos manuais, geralmente a gente acontece isso, né? De não ficar exatamente perfeito como a gente imaginou, ele está completando com o pincel, né? Tá ficando meio falhadinho as nuvens, ele está completando com o pincel. Vocês estão vendo como ele está usando uma ferramenta simples, né? Com uma tinta que ele tinha lá na casa dele. Então ele está mais preocupado com a beleza estética do desenho dele do que realmente com as ferramentas que ele está usando, né? Ele está indo mais pelo conhecimento que ele tem de arte. Vocês estão vendo como ele está colocando as nuvens de forma simétrica? Isso é uma dica para deixar o desenho mais bonito, mais agradável aos olhos, né? Agora ele começou a usar um pincel atômico desse que você encontra no mercado mesmo, é bem simples, para fazer o traço do desenho. Ele começou a fazer o woodstock ali. Você vê como o próprio pincel atômico já deixa um traço meio sujo, que é a própria característica do Charlie Schulz, que é o criador do Snoopy, né? Aliás, falando do Charlie Schulz, ele é o próprio Charlie Brown. Se tu notar, tem uma similaridade, né, entre Charlie Brown, Charles Schulz, né? É o próprio nome dele, né? Essa ideia de traço sujo é ficar assim mesmo, né? Porque o desenho do Snoopy era um traço meio sujo, então a ideia é que fique assim mesmo. A ideia é que a gente tenta reproduzir o traço do Schulz, né? Como já comentado. O André tá fazendo agora o cenário, né? E se você notar, esse cenário ele é bem simples, né? A Turma da Mônica, ela sofre forte influência do Schulz, com cenários bem simples, só uns matinhos ali e tal, né? Falando um pouco de característica de traço, o André está usando ali nas folhas, ele está usando uma técnica do impressionismo, né? Você pode ver que ele pintou fora ali as folhas, né? Então é uma característica do impressionismo, né? De não seguir os contornos certinho. Ele está mais preocupado com o que vai parecer, né? Com a impressão que a pessoa vai ter e não com seguir os contornos certinho, né? O primeiro personagem do Maurício de Souza foi o Bidu, né? Inspirado justamente no Snoopy. Depois vieram os outros personagens. Por isso que em algumas histórias o Bidu tem o contra-regra. Falando do Snoopy, né? Ele sem as crianças ele tem uma vida social, tem o mundo dele, né? Ele é como se fosse um adulto, né? Já com as crianças ele é apenas um cachorro. O Snoopy tem esse lado da imaginação dele como adulto, porque na real ele é adulto, né? Agora a gente vai citar uma frase do André que ele falou enquanto ele fazia esse desenho aí. Abre aspas. Meu desenho é bem experimental. Desenhando, eu vou vendo. Eu nunca calculo antes o que tem que desenhar. Eu só tenho ideia e o desenho vai se concretizando sozinho. Fecha aspas. Então o André ele tem essa característica de começar a desenhar e vendo como é que a simetria do desenho está se comportando e tal. Se tu pegar a arte base dele, ele está se baseando, ele está usando só o Snoopy como arte base. O resto ele está criando no momento, assim. Ele está olhando como é que está se encaixando as peças e está criando. Muito bacana isso dele, assim, né? É um artista mesmo realmente incrível. A dele esse traço aqui na orelha é fazer um traço duplo mesmo para poder depois ir preenchendo, né? No caso desse canetão, se você riscar rápido, fica falhado, né? Sujo. Devagar ele preenche melhor. E para dar a impressão de um traço grosso mesmo, um tração, assim. Aqui a gente pode ver a Rebeca então encantada com o desenho ali, ela gostou bastante.
Segundo palavras do próprio André, era para ter ficado um traço mais 80, 90, acabou ficando um traço mais anos 60, né? Então agora ele está finalizando o desenho, se preocupado mais com aquela questão da simetria, e a gente tem o resultado do trabalho. Provavelmente a Rebeca está aparecendo ali no cantinho do vídeo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, quem quiser seguir o André Paes nas redes sociais, a gente vai colocar nos links abaixo. Mais uma vez eu digo, clica no joinha, ativa o sininho e participa aí dos vídeos. Valeu! A gente se vê, que legal. Não, a gente não se vê. Cara, assim, Faz o foco aí de novo, faz favor. foco fazendo assim. Tô sem texto hoje. Tá bom. Paz. Quem quiser Se inscreve, como é que é? Como é que é? Clica no joinha. Isso, André Pai. Vou de novo. Hoje a gente tá aqui. de novo. Por exemplo, fazer o final. Ah, não foi. O cara da conta O Rodrigo tava lá. Tá gravando ainda? O que eu falo mais? E aí, galera, gostaram? Você tá me olhando? O que é que eu faço? Ficou me olhando assim, ó, tipo... Criou o Snoop Dogg. Faz tudo, de marido de aluguel. Eu quero agradecer a oportunidade aí do Robson, o amigo Paulo Betti, das antigas. Bom dia também, né? Pra quem assiste de manhã, que eu acho muito difícil.